Paulo, quanto tempo? Também. Paulo só propaganda agora e tal. Agora só. Mas enfim, a verdade, Rizek, é que foi um atropelo do Flamengo. Foi um jogo onde o ataque do Flamengo estava numa noite extremamente inspirada. Acho que sim, sem dúvida nenhuma, o Vitória contribuiu, principalmente no início, né? A desatenção, a saída de bola por dentro, erros individuais, né? Podemos discutir também algum ponto de escalação, porque o Lucas Braga como lateral direito, sendo o atacante, e pega para marcar um atacante como o Samuel Lino, que é um jogador que provoca o adversário com a bola, que vem para dentro. Você precisa ter um marcador bom ali, porque ele vai mesmo tentar a jogada. Mas enfim, eu acho que nada tira a apresentação do Flamengo em relação à produtividade ofensiva. E sim, para a gente que teve a oportunidade de comentar, a afirmação de que foi merecido, não foi por acaso, 8-0 foi merecido. Infelizmente, para o lado do Vitória, acho que nenhum time do brasileiro pode tomar 8 gols, tomar 8-0 no Campeonato Brasileiro, independentemente da sua condição, da diferença técnica, e existe, da diferença financeira também de investimento que existe, mas acho que foi muito na parte teórica. Na prática, não. Na prática, poderia ter sido até mais em algum momento, e o Flamengo conseguiu transformar o jogo logo no início, com 5 minutos já, em 2-0, menos do que isso, 4 minutos. Então, assim, foi uma noite para o flamenguista não relembrar para sempre, né? Ter na lembrança pela atuação dos seus jogadores, pela forma que construiu o resultado. E do Vitória para tentar esquecer. Eu acho que algumas lições, com certeza o Vitória tirou desse jogo, mas para esquecer, porque realmente não... Chegou um momento que não tinha mais o que fazer, só faltava terminar o jogo mais cedo para que, né, eu estava comentando com o Paulo, porque realmente chegou um momento que o Vitória estava entregue para o time do Flamengo, principalmente depois do 4º, 5º gol. Já vai para o terceiro treinador o Vitória, né? Demitiu o Fábio Carille, começou com o Carpini, depois veio o Carille e agora vai para o terceiro. Foi demitido ontem mesmo o Fábio Carille. Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Tudo ótimo. Boa tarde, Ricardinho, Paulinho, amigos. Mas ontem eu vi quase toda a transmissão com os amigos, mas num dado momento eu não resisti à tentação de começar a procurar, e eu ouço várias coisas ao mesmo tempo, vejo Quer dizer que você tirou do Sport TV na hora do jogo? Não tirei do Sport TV, eu fiquei com o vídeo no Sport TV. Baixou o volume. Tirei um pouquinho o volume e comecei a procurar rádios da Bahia para tentar entender o que estava acontecendo e procurar nos companheiros de Salvador, na visão local, o que podia estar acontecendo com Vitória. Mas não encontrei nada diferente do que os amigos já estavam falando, dos problemas de escalação, dos laterais frágeis, do fato de entrar com uma estratégia de marcação adiantada contra um time como o Flamengo, de jogar com 3 atacantes, de ter a passividade que tem e logo com quem, né? Com o Carille. A sensação que a gente tinha, e eu vi isso numa das transmissões que eu estava procurando, é de que foi o maior jogo da história do Vitória, porque não acabava nunca. E o jogo ia, e as coisas, e a sensação que você tinha de que se o juiz ainda desse mais 3, 4 minutos, o Flamengo ainda ia fazer mais 1 ou 2 gols, porque o Carille demorou para mexer, tudo de ruim, mas mesmo mexendo não acontecia nada. A sensação que a gente tinha era de que o Vitória acumularia aquele desastre se as coisas continuassem acontecendo. O que eu ouvi ontem dos companheiros de Salvador, das rádios que eu ouvi, foi de entristecer, porque, cara, ninguém sai de campo tendo o tamanho que o Vitória tem, tomando 8-0, sem marcas profundas. E aquilo ali marcou, cara. Eu sei que a gente vai falar do ponto de vista do Flamengo, ele é muito mais importante que qualquer outro ponto de vista, porque foi o Flamengo que venceu, não foi o Vitória que perdeu. Mas a dor, cara, de quem torce pelo Vitória, eu consigo compreender nesse momento. A gente vai falar da alegria, o futebol é muito mais isso do que essa dor. Mas a dor do torcedor do Vitória, conte comigo, porque realmente, cara, não tinha nada que se olhasse dentro de campo e desse orgulho se você colocasse o retrovisor, porque o Vitória é muito maior que aquilo. Que desastre. Cara, eu opino o seguinte sobre o Flamengo.
só ganha o jogo de 8-0 da maneira como o Flamengo ganhou quem tem muita fome. Quem não se contenta com o que já tem, que é sempre mais e mais e mais, que é o clube hoje, né? O Flamengo hoje, ele não tem cerimônia de ser do tamanho que ele é, não tem cerimônia do gigantismo que ele atingiu. Então assim, tem lá o Léo Pereira e o Léo Ortiz na zaga, cara, traz o Danilo, cara, traz um zagueiro de seleção, vamos criar uma concorrência. Tem Ayrton Lucas, Alexandre, traz o Vinha. Já tem o Varela, traz o Emerson Royal, 2 laterais de seleção. Perdeu o Gerson, fizemos um bom investimento no De La Cruz, 15 milhões de dólares, o Alan custou quase 50 milhões de reais. Vamos dar força para eles? Não, traz o Saul para jogar ao lado do Jorginho, que já foi um dos 3 maiores jogadores do mundo numa temporada. Já tem o Cebolinha, jogador que foi destaque de uma Copa América pela seleção. Bruno Henrique pode jogar ali. Luiz Araújo, não traz o Samuel Lino, a quem o Paulo Nunes chamou de cuiabano, melhorado, não piorado. Exato. Melhorado. Traz o Samuel Lino, investe. O Pedro não está de acordo com o que o técnico acha que ele tem que estar, põe no banco, sem cerimônia. Então assim, só ganha um jogo de 8-0 quem tem muita fome, né? E essa fome, essa obsessão por mais do clube, do time, que pode levar o Flamengo a patamares muito altos. Desde 19, eu acho que o Flamengo sempre tem elencos muito bons. De 19 para cá, se não tem o melhor, tá sempre entre os 2 melhores. Mas provavelmente tem o melhor elenco do Brasil sempre, todos os anos, de 19 para cá. O que diferencia é a fome, né? No esporte, assim, a diferença dos especiais para os normais, para mim é a fome. E esse time, cara, esse clube no momento, ele tá com uma fome que, se ela for mantida com esse treinador que é obcecado por sempre mais, o Flamengo pode chegar a lugares muito altos nesse ano, porque, insisto, a qualidade está sempre lá, de 19 para cá. Mas em alguns momentos o Flamengo se contentou, tá bom isso aqui, tá bom. E esse Flamengo de hoje não se contenta com pouco. Se ele vai atingir, não sei, cara, mas o fato dele não se contentar, pra mim é o que levou ao 8-0 de ontem. Ele podia ter parado em 3-0 e ele não parou em nenhum momento. Você já perdeu quantos jogos na sua vida de 8-0, Paulo Nunes? Nenhum. Boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, André. Maestro Ricardinho, quanto tempo, hein, Ricardinho? Lino, nenhum. volta. Vamos checar isso aí, nenhum. Nenhum, 8-0 não. Quase, mas 8 não. André, me chama 2 primeiro, né? Eu dormi uma segunda-feira sorridente esse ano. Porque eu vi 2 grandes jogos na segunda-feira. Eu vi um Palmeiras antes, né, fazendo um grande jogo, um jogo que já não fazia há muito tempo, né, jogando dessa maneira, do estilo Palmeiras, mas tendo possibilidades, criando, mostrando ao torcedor que esse time pode jogar mais. E o Abel mostrou, eu falei isso aqui na semana passada, que o Palmeiras estava devendo um jogo bom. O Palmeiras não tinha feito nenhum grande jogo. Vitórias, conquistas, essas coisas acontecem sempre, mas um grande jogo não. Agora, a gente está falando do Flamengo e eu saliento 2 coisas, André. Tudo que vocês falaram aqui, eu acho que passa por 2 coisas que o Flamengo tem. Primeiro, um treinador, que facilita que esses caras joguem futebol, que cobra que esses caras se desempenhem, né, que vai buscar o resultado. O Flamengo ontem fez 8-0 e não brincou em nenhum momento. Não deu toquinho de lado, não tocou para trás, não olhou, não virou o rosto, que é difícil, o Ricardinho sabe, quando um time está ganhando assim e a facilidade é enorme, automaticamente isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu contra mim. E o Flamengo ontem em nenhum momento teve isso. Por quê? Porque eles olham lá para fora e vê um cara que é muito sério e que cobra, como você falou, que é exigente, que quer o time sempre melhorando. E para mim entra outra coisa que eu falei na semana passada aqui do Flamengo. O Flamengo tem 6, 7 jogadores que são diferenciados, que decidem jogo. 6, 7? Dê os nomes, por favor. Ó, você tem 2 zagueiros que para mim são excepcionais. Eles, tanto ofensivamente, fazendo gols, como construindo o jogo do Flamengo. Você tem 2 meias, hoje Jorginho e Saul, e vai ser mais, eu falei 7, ó. Provavelmente 8. Eu achei pouco. Pois é. Eu não vou botar o Varela ainda, mas que já decidiu. E um lateral ainda que você não sabe quem é o lateral esquerdo do Flamengo. O Varela é muito bom, mas nessa turma... Exato. Então, assim, você pega os 2 meias, Jorginho e Saul, que é absurdo os 2. Chegamos a 4. Os 2 se encaixaram. Aí você tem a Arrascaeta, que é o mestre. 5. Você tem Samuel Lino, que tá jogando muito. 6. Você tem Pedro ou Bruno Henrique. 7, 8. 8. Você tem ainda o Plata, que vem jogando muito também. Não é um jogador que decide, mas está jogando muito. Vamos fechar nos 8. Nos 8. É o placar do jogo. 8 jogadores absurdos. E aí, quando você pega um dia que esses caras estão todos bem,
É absurdo você segurar, porque aí entra o talento. A gente falou muito, o Ricardinho falou na transmissão, eu estava acompanhando, né, de assistência. Hoje a gente coloca todo mundo, essa foi uma assistência. Você pode ver que foi assistência, porque tem um passe. Mas a maioria foi jogada individual. A maioria dos lances foi genialidade, foi qualidade. A que o Pedro corta, que o Arrascaeta toca para ele, que faz que vai bater e corta dentro da área, isso é genialidade. O elástico nem se fala pelo que ele fez. Então, assim, é o talento puro aliado a um bom trabalho. É muito difícil. Eu falei semana passada aqui, vou repetir, esse time do Flamengo, depois do jogo do Inter, foi dia 3 de agosto, eu estava observando, contra o Ceará, o empate, que não fez um grande jogo. Não foi um jogo ruim, mas não foi um bom jogo. De lá para cá, André, o Flamengo teve quase um mês e ele evoluiu muito. O aspecto do que o treinador faz isso. Você tem qualidade, mas você tem trabalho. Normal. Dream Team jogando basquete, cara. O jogo de ontem. Parece um profissional contra um infantil. Todo mundo do Flamengo é o Dream Team. Não é. No Brasil não tem, né, a diferença que tem do Dream Team para as outras seleções de basquete. Mas no jogo de ontem, parecia lance do Dream Team contra uma seleção ok, assim. Assim, parece que estão jogando outro esporte, cara. Foi uma noite de... Foi uma noite de Dream Team, cara. André, esse time do Flamengo a gente tem que ressaltar, assim, primeiro a individualidade de cada jogador, em cada setor, em cada posição, em cada local, você tem jogadores que aí, ó, olha essa jogada, olha esse brilho, né, do Samuel Lino, que sai para fazer a tabela com o Pedro. Ele queria receber, ó, tanto que ele dá a bola para receber, porque o Pedro vai fazer o pivô. O Pedro já gira para fazer o drible, ele já sabe o que ele vai fazer. Nossa. E ali no espaço, ali sim, é um espaço muito curto, que você tem que ser gênio, você tem que ser craque, você tem que jogar muito, você tem que ter confiança, você tem que saber onde você está. E o Flamengo tem isso, cara. O Flamengo, além de ter essas potencialidades que tem, o Flamengo tem um cara que trabalha para isso, que é o Felipe. Que cobra do jogador, que exige, que busca a melhora de cada atleta. E aí, quando você olha para o time do Flamengo, e aí, vamos fazer mudança agora? Vamos dar uma segurada? Sai o Pedro, entra o Bruno Henrique. Sai o Arrascaeta, entra o Carrascal, que ainda está se buscando. Dela Cruz. O Luiz Araújo. Então, assim, ó, é um time, na minha opinião, é óbvio, é um time que, nas mãos do Felipe, e se mantiver essa sequência, é muito difícil você ter um jogo ruim do Flamengo. Muito difícil, porque os caras querem e mostram isso dentro de campo. Cara, o jogo do primeiro turno contra o Vitória no Barradão não foi um grande jogo do Flamengo. Não foi. Pré-Copa do Mundo. Sim. Foi um jogo resolvido na individualidade do Arrascaeta. Então, assim, não é sempre que o Flamengo vai dar de 8-0. É que ontem, realmente, cara, foi uma atuação... O Flamengo melhorou bastante em relação ao que ele tinha no primeiro turno. Exato. Bastante. Melhorou bastante. É um mês que o Flamengo melhorou muito. Muito. Isso que eu ia falar. O Flamengo tá no momento que ele tá assim, cara. Exato. O Flamengo tá assim. Tá assim. E a margem para melhora é maior ainda. Porque, na minha opinião. Porque, assim, o que o Felipe falou depois da entrevista, que foi importante, ele falou assim, temos que corrigir alguns erros que aconteceram e que não podem acontecer mais lá na frente. Então, assim, você tem uns jogadores que têm essa capacidade, que têm fome. E aí, uma coisa que é importante, o Ricardinho sabe disso, é a briga por posição. Porque o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, ou o Pedro que está no banco, o Carrascal que está buscando espaço, o Dela Cruz que está querendo, esses caras vão elevar o nível de quem está jogando. Porque você não pode dar chance. Eu sempre brincava assim, cara, eu não vou ficar de fora desse jogo, porque quem está lá no banco, se eu ficar de fora, esses caras vão me atropelar. E isso que é importante no Flamengo. É igual você ser convocado para a seleção. Quando você vai convocado para a seleção, você sabe que a tua concorrência é muito alta. Então, às vezes o cara tá com uma dorzinha e fala, não vou ser cortado, não, eu preciso ir, porque se eu não performar, eu vou pro final da fila. O outro vai jogar e aí deu espaço. Do Flamengo, com o elenco que tem, é exatamente isso, né? Tem grandes jogadores, tem muita opção, e opção de qualidade com características diferentes, né? Então, assim, ontem, por exemplo, a diferença da escalação para o jogo contra o Inter foi a entrada do Pedro e a saída do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ficou no banco. Acredito eu que no jogo contra o Inter, o
o Felipe Luiz pensou, eu tenho uma vantagem, o Inter vai ter que sair para jogar, porque ele não vai ficar esperando, ele está jogando em casa, Beira-Rio cheio. Eu vou precisar do quê? De profundidade, de saída, de velocidade. E foi o que aconteceu, que o Bruno Henrique 2 vezes teve o gol impedido e justamente era aquela bola. Ele saiu um pouquinho antes. Ele saiu um pouquinho antes, mas a ideia, ela se confirmou pela característica, certo? Ontem não. Ontem ele escalou o Pedro, acredito eu, por uma opção de ter um jogador de área que faz o pivô, porque eu vou enfrentar um adversário que vai bloquear a entrada da área, né? Não vai dar espaço para o meu ataque nas costas para correr, e num primeiro momento eu vou entrar com o Pedro para ter essa presença, vou jogar pelos lados. Só que assim, ele não imaginava também que com 4 minutos ele tinha roubado 2 bolas na entrada da área e com uma trama rápida fez 2 gols. Aí abriu um cenário totalmente diferente para ele e muito difícil para o Vitória, porque com 4 minutos, se tinha uma estratégia de se defender, de esperar o contra-ataque, o erro do Flamengo, com 4 minutos você toma 2-0. Vamos mostrar o Felipe sobre o Pedro, já que o Ricardinho trouxe... falar sobre o Pedro, né? Quer antes ou depois do Felipe falar?